Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Estamos recebendo hoje, neste último programa do ano, o conselheiro estadual da Seccional Paulista da OAB, Dr. Cid Veludo. Dr. Cid, obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade, doutor Eduardo, de estar aqui com vocês e, mais uma vez, servindo todos os advogados de Ribeirão e região. Queria explorar um pouco a experiência do senhor, né? É um prazer. O senhor foi advogado, o senhor foi presidente da OAB em que ano, doutor Cid? De 98 a 2000, exerci o cargo esses 3 anos. Como é ser presidente da OAB, doutor Cid? Para mim, doutor Eduardo, foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu costumo dizer, assim, corriqueiramente, que além do nascimento do meu filho, que hoje é professor de penal na São Francisco, livre docente lá em São Paulo, na USP, foi ser presidente da ordem. Eu acho que você representar os seus pares, não pode haver nada de mais importante e de mais eficiente. Principalmente quando você representa sem nenhuma troca monetária. E é bom que todos saibam, tem muitos advogados que às vezes também não sabem, que nenhum diretor da OAB, nenhum conselheiro, nenhuma pessoa que trabalha para a OAB ganha alguma coisa no aspecto financeiro. Foi interessante o senhor colocar essa questão, porque muitas vezes perguntam assim, mas o presidente da OAB ganha o quê? Exatamente. Eu costumo dizer que o prestígio que dá e que a satisfação que dá de poder atender os colegas é mais importante do que qualquer ganho financeiro. É praticamente um sacerdócio mesmo, né? Sem dúvida, mas é uma coisa que vale muito a pena. É uma ocasião, até um ex-presidente da OAB contava que uma pessoa perguntando para a Madre Teresa de Calcutá, disse, Madre, eu não faria nunca o que a senhora faz. Ela disse, nem eu. Não é? Quer dizer, essa é a realidade da vida. Quer dizer, as coisas nem só têm que ter pagas. Agora, doutor Cid, política na OAB, política institucional, ela é que nem política partidária ou não deveria ser igual a política partidária? Eu tenho comigo que não deveria ser, mas é mais aguerrida e mais difícil do que a política partidária. Você acha mesmo? Mais agressiva? Eu tenho uma passagem pela política partidária, não como candidato, porque eu nunca fui candidato a nada na área partidária, mas tive uma passagem. Já trabalhei no meio e posso te dizer com segurança que a política de classe é mais complicada. Por quê? Porque não há partidos, todos são, o nosso partido é a OAB. Nós não temos outra cor, outro partido. No entanto, as brigas são mais aguerridas, mais difíceis, até do que na política partidária. E por que o senhor acha que se dá isso? Eu não sei, eu tenho a impressão que, é o que eu disse no início da nossa conversa, eu tenho a impressão que essa situação de você sentir que os colegas estão do seu lado, dá uma satisfação muito grande. Então você quer mostrar que a maioria dos colegas estão do seu lado. Então você quer ganhar a eleição. Quando perde, o baque deve ser muito grande. Eu, graças a Deus, ainda não perdi. Eu ganhei a eleição para presidente, depois 4 em seguida para o Conselho Estadual. Hoje o senhor é conselheiro estadual da Seccional Paulista da OAB, né? O que é o Conselho Estadual, doutor Cid? Eu costumo dizer que os conselheiros são o braço direito de todas as OABs, quer dizer, de todas as subseções. Porque nós é que levamos os pleitos dos presidentes, nós é que conseguimos trazer as coisas necessárias, é através do conselheiro que a OAB se move. Isso na parte política, vamos chamar assim. Na parte administrativa, o conselheiro relata todos os processos, as exclusões de advogados que já são advogados e que acabam perdendo a carteira, que também a advocacia, de uma forma geral, não tem uma ideia direta, pensa que isso não existe. Acontece 3, 4 casos em cada sessão do nosso conselho. É uma ideia, tem essa ideia, né? Assim, a OAB não pune. Exatamente. Essa ideia passa muito pelas pessoas. A OAB não pune, o corporativismo é muito grande. É claro que em todas as classes há o corporativismo mesmo, mas o corporativismo da OAB é um corporativismo de todo o direito de contestar, de todo o direito de discutir a matéria do processo. Nós fazemos questão que o advogado extingua toda a sua possibilidade de resolver o seu problema da melhor forma. Mas se não conseguir, a exclusão acontece mesmo e acontece muito. Cada reunião do nosso conselho nós temos aí pelo menos 3, 4 exclusões.
Fora processos de pessoas que querem entrar e que não podem porque não preenchem todos os dados, que não têm idoneidade moral para poder ser advogado. Isso tudo é muito triado e às vezes na visão da sociedade parece que não é tanto. Não acontece nada para o advogado, acontece sim. Pode ter certeza que há uma punição forte, inclusive com a exclusão. E aquela pessoa que nunca teve outra profissão e que trabalha na advocacia, ser excluída é uma coisa muito séria. A ética é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que o advogado precisa ter. Essa história de dizer que o advogado é malandro, que o advogado age de forma de caso pensado, não existe. O que acontece é o seguinte, a mesma situação do médico. Eu sempre dou exemplo com o médico. O médico, quando se vê diante de uma doença difícil, ele tem necessidade de sugerir para o paciente que ele precisa fazer um tratamento. Ele não está dizendo que aquele tratamento vai curar o doente. Então é difícil para o leigo entender, em certos processos que causam um trauma muito grande e que causam muita polêmica, que o advogado esteja do lado daquele que ele, leigo, pensa que tem culpa. Como é que ele pode defender? Exatamente. Como é que vai defender esse? Como é que vai defender? Ele tem que defender, sim. Tem que defender com todas as forças. E tem que acreditar na versão do cidadão. Porque senão ele vai fazer um mau trabalho. Isso não quer dizer que ele comunga. Isso não quer dizer que ele concorda. Isso quer dizer que ele está exercendo a sua profissão. Senão também o padre não vai poder confessar um criminoso bárbaro. Ele tem que confessar e não pode contar. E o advogado a mesma coisa. Eu costumo dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Porque a nossa profissão, doutor Eduardo, ela é difícil. A nossa profissão, eu sempre digo que o advogado que depende só da sua profissão autônoma, ele luta muito. Porque ele começa o dia 1º do mês sem nem um centavo e termina o último dia do mês fazendo um cálculo do que ele ganhou. É diferente do funcionário público. Eu não vou citar aqui os outros componentes do judiciário, porque todos têm ordenado. Todos sabem quanto vão ganhar no fim do mês. O advogado não sabe. Então ele precisa, sim, de trabalhar em todas as causas que ele for procurado. Até porque é um sacerdócio. Eu citei o padre, não lembrei disso, mas é um sacerdócio, da mesma maneira. Doutor Cid, o senhor lá no Conselho Estadual da nossa seccional paulista, o senhor vem acompanhando de perto todas as discussões que a OAB vem travando com o Tribunal de Justiça esse ano. E a gente ouviu algumas coisas assim, falando que inclusive a OAB não está aberta ao diálogo. Eu queria que o senhor fizesse a sua análise, doutor Cid, de todos os embates travados esse ano. Não, a OAB está sempre muito aberta ao diálogo, doutor Eduardo. Eu costumo dizer que a OAB é a caixa de ressonância da sociedade brasileira. Então não são só os advogados que batem as portas da OAB. O povo brasileiro bate também porque sabe que na proclamação da República, no impeachment de um presidente, nas diretas já, em todos esses eventos, a OAB teve muito junto com tudo isso. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, acontece um fato interessante com a magistratura. E isso nós percebemos, divagando um pouco, no 5º Constitucional. O 5º Constitucional é uma operação dentro da OAB, em que nós temos o direito de 1/5 dos desembargadores saírem do nosso grupo de advogados. Então, é um advogado com grande saber jurídico, com muito tempo de trabalho e que quer passar para o Tribunal de Justiça. Eu, quando vou dar o meu voto, e nós é que votamos e elegemos esse ou aquele, depois numa lista sextupla, o Tribunal de Justiça transforma numa lista tripla e o governador do estado da época nomeia o desembargador. Então eu costumo dizer para os colegas que tentam a magistratura, se as portas do gabinete dele vão permanecer sempre abertas depois que ele for desembargador. E a resposta que eles me dão é claro. A porta vai permanecer aberta, eu gosto demais dos advogados, mas alguns, não vou dizer que sejam todos, e nem que seja a maioria, mas alguns entram lá e depois a porta fecha. Não sei se fecha sozinha, ou o que acontece, qual é o problema que acontece com aquele profissional depois que ele vira desembargador, ou com a pessoa depois que vira juiz. Ele não percebe que ele é um funcionário público do povo. E que, mais do que tudo, o advogado faz parte do povo e representa o povo. Há uma dificuldade
de se entender que não há hierarquia, né, doutor Cid? Nenhuma advogado, hierarquia, juiz e promotor. nenhuma hierarquia. Eu acho que o juiz pode perfeitamente receber, não são todos, é o que eu digo, a grande maioria dos juízes atendem muito bem, os promotores também. Outro dia ainda falei numa entrevista que nos meus 3 anos de presidente aqui em Ribeirão, eu nunca tive nenhum problema, nem com a Polícia Militar, nem com o Ministério Público, nem com a magistratura, sempre fui muito bem tratado, sempre me atenderam. Mas na medida do possível, quando eles podem fechar alguma coisa, eles fecham. Eles acham que nós somos renitentes, que nós somos teimosos, que o advogado e é mesmo, e nós somos assim mesmo, porque isso é a técnica da nossa profissão. Nós temos que insistir, insistindo já é difícil, imagina se nós concordarmos com tudo. Agora, o que acontece no tribunal? Para o tribunal fechar o fórum mais cedo, para o advogado não poder ir até o horário que nos interessa, é muito interessante, mas para nós não é. Então, há que se pensar nas duas partes. E nós conseguimos derrubar várias coisas. Quer dizer, hoje as portas estão ficando abertas para o advogado até o horário que tem que ficar. Nós estamos podendo trabalhar de uma forma mais aberta. Agora, é claro que nós sempre vamos encontrar alguma autoridade que vai tentar obstacular o nosso trabalho. Eu costumo dizer para os colegas jovens que a OAB é a casa dele. Sentiu dificuldade em qualquer repartição, vem procurar a OAB. Eu até brinco com eles, de uma forma jocosa, que se eles tiverem que ser presos, nós vamos junto. Essa é a realidade. A OAB, em última instância, nessa discussão com o TJ, ela está defendendo o direito do cidadão, não é isso? Sem dúvida. O papel do advogado é sempre defender o direito do cidadão. O advogado em si, o que interessa para ele é fazer o trabalho dele de uma forma independente e libertária, como eu falei, até porque não se faz justiça se não for dessa forma. O advogado tem que ter uma amplitude de pensamento e de razões, mas fora disso, eles tentam obstacular. Quer dizer, a redução do horário, ela não atingiu só os advogados, ela atinge o público. É o público que atinge, é o público que atinge, porque o advogado dá jeito. Se não der tempo, quem é prejudicado é a pessoa. Eu sempre digo que quando você advoga, doutor Eduardo, você é o cidadão, você não é você. Não é o fulano advogado que está fazendo, porque ele te assina uma procuração, você está falando por ele. Essa é a grande responsabilidade nossa. Bom, pessoal, estamos conversando hoje aqui com o Dr. Cid Veludo, conselheiro estadual. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o AB na TV. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje estamos falando com o conselheiro estadual, Dr. Cid Veludo. Doutor Cid, de todas essas medidas que o TJ... Porque foi um ano difícil, senhor. Bem difícil. Desde o dia 1º de janeiro até hoje, bem difícil. De todas as medidas que o TJ tomou, a que mais chocou foi o provimento 17, que através de um mero provimento do tribunal, ele quis dar aos cartórios de notas e de registro a possibilidade de fazer acordo sem a intervenção de advogado. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, inclusive historial, o senhor estava lá perto, a medida que a OAB tomou e... Isso é inconcebível, graças a Deus já foi modificado, a OAB tomou uma providência imediata, porque isso é quase como que dizer para você, nisso não precisa mais de advogado. Quando a própria Constituição diz que o advogado é indispensável a todos os atos de justiça. Está lá no artigo. Quer dizer, então o que acontece? Tem que ser cumprido. Não tem, não, mas esse aqui é uma coisa à toa, não precisa de advogado. Senão daqui a pouco todos eles vão achar que é uma coisa simples e aí funciona. O juiz, o promotor, não precisa de advogado. O cidadão mesmo fala o que ele quer. A figura do advogado existe porque o cidadão não sabe falar aquilo que ele precisa. A mesma situação do médico. Aliás, outro dia eu estava até dando o exemplo do julgamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha nenhuma infringência legal naquela época. E quando Pilatos perguntou, quem é o seu advogado? Isso está na história. Ele disse, eu não preciso de advogado. Quer dizer, a figura do advogado já estava ali. Eu não preciso de advogado porque eu não tenho nenhum crime.
Mesmo assim, o Pilatos chamou um soldado do Império Romano que sabia advogar e pediu que ele defendesse Jesus Cristo. E ele defendeu. E o Jesus Cristo foi condenado porque estava na nossa história que ele iria ser condenado. Então a sentença dele está lá e tudo. Mas houve a necessidade da defesa. Foi obrigado ele a fazer a defesa. Então não há nenhum tipo de crime, nem aquele que não existe, que a figura do advogado possa ser dispensada. Então o cartório fazer esse tipo de coisa é um absurdo. A OAB derrubou rapidamente isso e o próprio TJ entendeu que isso não era possível fazer. E a gente pode ter o exemplo da Justiça do Trabalho, por exemplo, onde tem lá a previsão de que não há necessariamente a necessidade do advogado, mas a parte não tem condições técnicas. Nenhuma. Como vai redigir um recurso? Não é isso, doutor Cid? Exatamente. Não tem condições técnicas, não sabe fazer e é prejudicada. Quer dizer, a função do advogado é essa. Ele é a pessoa e é a pessoa preparada para fazer aquele tipo de trabalho. Mas, graças a Deus, essa parte foi resolvida. Hoje nós temos aí as conciliações. Eu acho que até aí tudo bem, também com a presença do advogado. As entrevistas que eu tenho dado no estado de São Paulo inteirinho, eu tenho dito isso. Com a presença do advogado, pode fazer o que quiser. Há uma ideia errada de que o advogado quer impedir ou atrapalhar o acordo, mas não é isso. Não, ao contrário, o advogado quer acertar a posição, até para o cliente dele poder ter uma vantagem. Essa é a busca do advogado. Agora, um acordo atropelando direitos... Claro. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, eu não advogo na Justiça do Trabalho, nunca advoguei. Mas o empregado que vai buscar, por exemplo, 10 mil reais, ele de repente pode fazer um acordo por 9, por 8, agora por 1 não pode. E se o advogado não estiver ali, é perigoso que se faça. Porque a pessoa, às vezes, está muito necessitada daquele valor e acaba fazendo. Então, você falou uma coisa perfeita. O advogado não vai lá para atrapalhar. Ao contrário, ele vai lá para tentar ajudar a resolver. Doutor Cid, outra questão esse ano que preocupou todos nós, né, foi a questão do peticionamento eletrônico. O senhor já é um advogado com uma vivência muito grande. Como o senhor está encarando o peticionamento eletrônico? Como o senhor está vivendo o peticionamento eletrônico? Eu penso, doutor Eduardo, que esse caso foi terrível. E quem veio falar isso vai achar, será que ele é contra a modernidade? Não, pelo contrário, eu sou muito a favor da modernidade. Eu acho que nós temos mesmo que ter o peticionamento eletrônico. Eu não sei em quanto tempo ele vai resolver o nosso problema. É de morosidade da justiça que não vai resolver nada. Mas eu sou a favor do peticionamento eletrônico. Mas eu sou contra se fazer uma média de 30% dos advogados pararem de advogar. Eles pararam de advogar. Teve gente que desistiu. Desistiu de advogar por isso. Eu tenho estatísticas de que tem advogado que não consegue comprar um computador. Ele não tem condições financeiras de comprar um computador. Não é nem da dificuldade técnica. Pior que a dificuldade técnica. Ele não tem nem computador, como é que ele vai fazer peticionamento eletrônico? Então ele vai pedir para o colega, ele vai na casa do parente que tem um computador para ele tentar fazer. Então a dificuldade dele se tornou muito grande. Então, qual era a minha providência? Inclusive, eu ocupei a tribuna do Conselho em São Paulo e pedi para o presidente Marcos da Costa para que ele entrasse com mandado de segurança. Porque eu achava que teria necessidade de, pelo menos, dar um tempo para o advogado. O que aconteceu no Espírito Santo. No Rio também, né? O CNJ obrigou a continuar recebendo. Exatamente. Aí o presidente Marcos da Costa falou para mim, acontece o seguinte, conselheiro, lá no Espírito Santo a liminar foi cassada. Então eles voltaram a ter que peticionar direto pelo peticionamento eletrônico. Eu acho isso uma dificuldade muito grande. E além disso, é importante que se frise que os advogados mais velhos têm dificuldade também para aprender. Mas até aí tudo bem, eu acho que precisa aprender. Se não aprender no mês, aprende em 6, aprende 1 ano, por isso que eu queria o prazo. Enquanto isso, ele se sentiria bem. Eu tenho um colega aqui em Ribeirão Preto que ainda advoga, faz questão de advogar pelo amor que tem pela advocacia, e ele tem 83 anos. O que ele faz? Ele datilografa a petição na maquininha de escrever dele, passa para a filha, que é jovem, sabe tudo de computação, a filha vai e joga no sistema. Quer dizer, ele continua advogando de uma forma difícil, coitado, mas não quer parar e não vai parar, mas está fazendo dessa maneira. Mas assim, o problema é essa implantação obrigatória, né? Você não acha que teria sido melhor de uma forma gradual, facultativa? Exatamente. O ser humano não gosta de nada obrigatório. Nós sabemos disso muito bem. Tudo que for feito de uma forma convencional, sem obrigação, o ser humano acha muito melhor e faz com muito mais facilidade. Então,
a obrigação de se fazer desse jeito, sem opção, é horrível. Eu, por exemplo, eu posso dizer aqui, não há segredo nenhum, eu vou fazer 72 anos o mês que vem. Eu não tenho grandes problemas, porque eu tenho uma equipe de advogados muito boa que trabalha comigo. Se for preciso chamar algum, estou me apertando aqui, ele vem e resolve o problema para mim. Mas há uma dificuldade. Imediata há. Agora, imagina um colega que nunca mexeu com esse tipo de coisa e que não tem ninguém para dar um socorro imediato. O senhor é cético quanto a essa ideia de que o peticionamento eletrônico ele vai acelerar o processo? Olha, eu acho que o problema da morosidade da justiça não está no sistema, não está na logística. O problema está numa série de outras coisas que vêm por trás. É humanamente impossível que um juiz de direito possa julgar 3.000 processos, 4, 10 num ano. Ele não tem possibilidade. Então, o que acontece com isso? Ele tira todo o romantismo da advocacia. Nossa profissão, doutor Eduardo, é romântica, é bonita, vem do Império Romano, vem da Itália, era toda em latim. Então, as petições bonitas, as sentenças maravilhosas, como dava aqui um Oscar Machado de Carvalho Rosa e outros juízes do passado, nós não temos mais. Hoje, o que acontece? O computador está aí, eu não vou dizer que o leigo advoga, mas alguém que jogar aí um disquete no computador e der uma olhada, as petições estão todas ali. Faz uma pesquisa no Google. Ele não vai nem precisar dar o toque personal dele no negócio, porque está pronto. Ele vai passar, assina. E agora não precisa nem passar papel, eu ia falar em passar papel, ainda estou pensando, agora ele faz direto. E também não assina, porque a assinatura já está feita. Mas o senhor acha que há uma tendência, doutor Cid, de tentar acelerar a justiça pela via da supressão de direitos? O senhor não percebe que a gente está... Isso é um perigo. Isso é um perigo, por exemplo, ter a coragem de dizer que vai parar os agravos. Como é que você vai falar que o juiz errou? Certo. Não é verdade? O ser humano erra. Quer dizer, o juiz erra, você não tem argumento, você não tem instrumento para falar, porque não tem mais agravo. Não pode tirar nada. Agora, tudo bem, o advogado está agindo de má fé, está querendo ganhar tempo à toa, pune. Eles têm condições de punir. Agora, tirar um instrumento do advogado não pode. Porque às vezes se você entra com um recurso e esse recurso demora 8 anos para ser julgado, aí eu pergunto para o senhor, a culpa é do recurso? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum, doutor Eduardo, e nem do advogado. Porque o advogado, se não fizer o recurso, o cliente pode amanhã até dizer para ele, mas escuta, eu tinha um recurso, você não fez por quê? Não é? Eu sempre dou o exemplo do médico porque é muito parecido. É igual você dizer, mas doutor, o senhor podia ter tentado uma cirurgia de imediata. Ah, não, mas ele já ia morrer mesmo. Mas como ia morrer mesmo? Você não sabe se vai ganhar ou perder o processo. Eu não arrisco, eu tenho 42 anos de profissão ininterrupta. Eu não arrisco dizer que ninguém vai ganhar ou perder. Todos têm possibilidade de ganhar ou perder. Até porque você vê que até no futebol, o time grande de vez em quando perde do pequenininho. É muito normal que isso aconteça. O direito é subjetivo, cada um tem uma tese, ele muda barbaridade, de vez em quando você vê uma linha acontecendo muito, de repente muda para outra linha de raciocínio completamente diferente. O senhor está dizendo para a gente assim, o advogado não é o culpado pela lentidão da justiça? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O advogado cumpre o seu trabalho, que ele tem obrigação. De todas as formas, quer dizer, ele tem uma obrigação profissional porque ganha para fazer aquilo, tem uma obrigação de missionário porque essa é a missão dele, e tem a obrigação de usar os instrumentos que ele tem na mão. Agora, quem é que quer que ele não use? Eu acho até que o próprio juiz, com esse volume que existe, quando alguma sentença demora um pouco mais para sair, não os 8 anos que você falou, porque aí para mim é demais, mas quando demora um pouco para sair, eu não vejo problema nenhum. O senhor já viu o recurso demorar 8 anos? Já, mais de 8. Uma coisa que me assusta também é o seguinte, quanto a essa questão do sistema digital. O juiz está se afastando da gente. Isso é muito perigoso. O ser humano precisa dialogar. Há momentos que aquela premissa que existe, que é até uma brincadeira de dizer que você faz os embargos auriculares, que é falar no ouvido do juiz, de uma forma jocosa, brincando, mas realmente às vezes precisa conversar com o juiz. Me assusta também ouvir o réu através da televisão. O juiz não vê os olhos do réu. É preciso que ele veja.
Porque nós, advogados, nós, de todo jeito, nós acreditamos no juiz. Nós achamos que ele tem boa intenção. Então ele precisa ver o réu, saber o que o réu diz, entender o que o réu diz, para poder dar uma sentença equilibrada. Doutor Cid, o senhor tem participado de todas as entregas de carteira aos aprovados no exame de ordem, né? Qual a mensagem que o senhor deixa para o jovem advogado, o senhor do alto da sua experiência? Eu faço questão, doutor Eduardo, de ir nas entregas de carteira, porque eu acho que é um momento de extrema emoção para o jovem, ou até para aqueles que não são muito jovens, que tem alguns que recebem a carteira já numa certa idade, de mostrar para eles coisas importantes. Primeiro, que a advocacia não acaba. A advocacia vai existir durante uma eternidade. Segundo, que a OAB é tão importante como parece. Ela é realmente tão importante como parece. Não só para o advogado, mas para a sociedade brasileira. Os governos brasileiros têm que mostrar que vieram e saber que a OAB está para ajudar, não está para atrapalhar. Então, essa é a outra razão. A outra é para mostrar para eles que o direito muda muito, evolui muito. Então, que é importante estudar. Não adianta sair da faculdade preparado, tem que continuar estudando. No meu tempo, por exemplo, não existia pós-graduação, nada dessas coisas. Hoje é bom fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo que for possível. Por quê? Porque vai melhorar a qualidade de raciocínio e a qualidade de preparo intelectual do advogado. É isso que eu tento mostrar para eles. O que o senhor acha rapidamente, doutor Cid, dessas tentativas de acabar com o exame de ordem? É impossível não ter o exame de ordem. Até porque você percebe que os médicos também vão fazer um exame para poder ingressar na profissão. Nós não podemos deixar advogados inescrupulosos ou despreparados cuidarem das pessoas. Doutor Cid, para encerrar, eu gostaria que o senhor, na condição do nosso conselheiro estadual, deixasse uma mensagem para a nossa classe em 2014. Doutor Eduardo, eu quero deixar uma mensagem de muito carinho, de uma passagem de ano maravilhosa a todos os advogados e advogadas da nossa terra, de Ribeirão Preto, da região e do estado de São Paulo todo. O que eu faço em meu nome e em nome do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Doutor Cid, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção. Nós tivemos o apoio do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Ano que vem estaremos de volta. Obrigado.